Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo de número 6. Muitas das coisas que a gente vai conversar aqui, né, nessa mensagem, ela é, como se diz, é o resultado, pode dizer assim, é o resultado de algumas leituras que nós temos feito, nós temos pensado. Eu tenho lido alguns livros, né? Assim, livros mais devocionais, né? A minha filha essa semana me fez uma pergunta sobre pai, quantos livros mais ou menos o senhor lê quando o senhor vai estar ministrando num livro desse, por exemplo, como eu estou ministrando em Lucas, né? Aí eu disse para ela, não, hoje eu estou ministrando em Lucas, estou ministrando em Judas e estou ministrando em Apocalipse. Para cada um desses livros é uma quantidade X de livros. Ela ficou assim, mas só que fora esses livros, tem aqueles livros devocionais que você, né, quer ler, que é para... E aí, irmãos, eu estou lendo 2 livros. Um é sobre um escritor chamado Jonathan Edwards, que fala sobre a genuína experiência espiritual. É um livro extraordinário. E o outro é Avivamento, do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Assim, só a nível de informação aqui para os irmãos, sabe? Eu propus no meu coração fazer a leitura de um sermão do Lloyd-Jones por dia. Pelo menos de segunda a sexta. Porque de sábado e domingo é mais complicado, mas de segunda a sexta eu decidi fazer a leitura de um sermão do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Irmãos, é algo assim extraordinário, não tem como. Você começa a mudar a sua percepção, a sua vida. E muito do que a gente vai pensar aqui são informações, conteúdos de reflexões que estão descritas nesses materiais e que tem movido meu coração. Que também já pude fazer algumas coisas disso hoje de manhã na nossa consagração. Nós conversamos um pouco aqui hoje de manhã na nossa consagração, e a mensagem na nossa consagração está envolvida dentro dessa questão que nós vamos tratar aqui, tá? E o que é que nós queremos falar nessa tarde para a igreja? O tema da nossa reflexão é exigências inegociáveis para a igreja. Nós vamos falar um pouco sobre algumas exigências que são inegociáveis, são exigências que nós não podemos negociar. Como igreja, como crentes, como servos do Senhor, como homens e mulheres dedicados a Cristo, submissos a Cristo, nós não podemos negociar essas exigências que estão descritas aqui nessa pequena parcela nesse pequeno trecho que nós vamos ler. Leia comigo aí, capítulo de número 6 de 2 Coríntios, dos versos 14 até os versos 18, que dizem assim. Alguém ajuda os nossos visitantes que estão aí, se não tiverem achado, dá um texto bíblico para eles acompanharem. Amém? Versos 14 até os versos de números 18. Nós vamos trabalhar com o tema exigências inegociáveis para a igreja, certo? Então o apóstolo Paulo começa a falar para a igreja de Coríntios assim, ele dizendo: não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim
filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Então, nesta porção, nós vamos conversar um pouco sobre as exigências que devem ser inegociáveis na vida de um crente. E aí, antes de começar a falar sobre essas exigências, eu queria contar uma ilustração. Na realidade, eu queria usar 2 temas para ilustrar o que eu quero falar, e eu quero que você preste atenção nessa ilustração. Existe uma história, uma ficção, é um romance chamado Tarzan. Quem aqui já ouviu falar? Todo mundo deve ter ouvido falar no Tarzan. Tarzan é uma ficção escrita por um cara chamado Edgar Rice, certo? E a história é de uma criança que uma família que passa por um acidente e cai numa região da África, Congo, sei lá, uma região qualquer da África, e os pais morrem e a criança sobrevive, e essa criança ela é cuidada por macacos. E essa criança ela é cuidada por macacos e ela vai viver como um macaco até a sua fase adulta da vida. E aí, depois de um período da sua fase, quando ele já é adulto, vivendo como um verdadeiro macaco, recebido entre os macacos, ele é descoberto pelos homens e é trazido novamente para a cultura, para a vida entre os homens. Só que, de alguma forma, ele não se adapta bem à vida com os homens e vive essa transição entre viver novamente entre a raça humana e viver entre os macacos. Então, é uma história fictícia, uma ficção. Mas existe uma história verídica também sobre esse assunto. É a história de Mowgli. Quem já ouviu falar no Mowgli? Pronto. O menino lobo, não é isso? Tem histórias, tem quadrinhos e tudo. Só que a história de Mowgli não é uma ficção. A história de Mowgli, apesar de talvez o nome seja inventado, mas a história é baseada na história real de uma criança que foi achada em 1867, na realidade, 1867, ela foi achada numa cidade chamada Bulandshahr. É uma cidade lá para a banda da Índia. E essa criança, ela foi achada por exploradores entre um covil de lobos. E essa criança ela já tinha cerca de 6 anos de idade, quando ela foi achada no covil de lobos, vivendo entre lobos e filhotes de lobo. E aí os exploradores quiseram retirar essa criança, mas não conseguiam, porque a criança vivia literalmente como um lobo. E eles primeiro acharam estranho e ficaram temendo pela segurança da criança, e quiseram tirar, mas de repente eles perceberam que a criança agia tal qual os filhotes de lobo, andando de 4 pés e ruivando como um lobo. Então eles perceberam que aquela criança já vivia com aqueles lobos há muito tempo, provavelmente já de bebê. Então eles tocaram fogo ali próximo da região e afugentaram todos os lobos, inclusive a criança que estava ali. E quando eles afugentaram, eles pegaram a criança e levaram novamente a criança para a cidade, e aí cuidaram da criança. Então a história do Mowgli é baseada nessa situação. Ou seja, existe uma natureza humana, uma pessoa, um ser humano, que está vivendo entre animais e assume as características do animal, que assume a dinâmica da vida daqueles animais. No caso fictício do Tarzan, ele assumiu as mesmas características da cultura ou daquela comunidade de macacos. Ele vivia como um macaco. No caso do garoto Mowgli, de 6 anos de idade, ele vivia como um lobo. Amém? Então eu quero que você guarde isso aí e deixe suspenso aí, guardadinho na sua cabeça, essa historinha, porque lá no final nós vamos retornar para ela, ok? E ela vai fazer sentido, porque talvez você esteja perguntando, isso tem a ver com a mensagem de Coríntios, capítulo de número 2, verso 6, ou capítulo 6 de 2 Coríntios, o que isso tem a ver? Calma aí, você vai entender o que a gente quer dizer. E aí, eu quero já começar a falar sobre a ideia de regeneração e sobre a ideia de uma nova natureza. E eu queria pensar com você já ouviu falar, tenho certeza que sim,
Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui já ouviram falar nessa expressão regeneração, novo nascimento, nova criatura. E a gente sabe e entende que essa linguagem, regeneração, nova criatura, novo ser, ela é uma linguagem que está associada à vida cristã, à vida de comunhão com o Senhor, à vida de aceitação do plano de Cristo para as nossas vidas. A minha pergunta é: seria possível que uma pessoa se associe à comunidade cristã, esteja voltada com os seus interesses para a vida de comunhão na igreja, participando de todas as atividades da igreja, do culto, da celebração, da canção, da pregação, do tocar, de todos os ministérios? Seria possível que uma pessoa estivesse entre nós, cultuando o nome do Senhor, e ainda assim, esta pessoa, ela não tivesse experimentado, não tivesse vivenciado a experiência marcante daquilo que a gente chama de regeneração? Seria possível que houvesse a possibilidade de alguém estar envolvido no culto ao nome do nosso Deus, junto com a igreja, junto com os salvos, junto com os chamados, e ainda assim essa pessoa, ela não tenha uma nova natureza vivendo, existindo, fluindo dentro do seu coração, dentro de seu ser? Eu acredito que sim. Eu acredito que é possível que alguém esteja no meio da comunidade cristã, atraída pelo movimento que se faz na comunidade, e ainda assim não tenha experimentado a transformação genuína. Agora, sem sombra de dúvidas, todos nós sabemos que o que pode definir uma experiência genuína de regeneração e de novo nascimento, de nova criatura, porque nós estamos falando de uma relação com Cristo. E a relação com Cristo se dá através da pessoa, do ser regenerado. A relação com Cristo se dá através de um novo nascimento. Mas é possível que pessoas estejam na igreja se relacionando umas com as outras no ambiente de culto, sem necessariamente estarem se relacionando com Cristo. Por quê? Porque o relacionamento com Cristo depende de regeneração e de novo nascimento. E para identificarmos regeneração e novo nascimento, porque são coisas subjetivas na alma humana, eu não posso dizer fulano e beltrano é regenerado e cicrano não é regenerado. Eu não tenho como, com os meus olhos, dizer cicrano é nova criatura e beltrano não é nova criatura. Então eu preciso de instrumentos visíveis que possam mostrar que de fato beltrano ou cicrano está vivenciando uma vida regenerada, uma vida de novo nascimento. Irmãos, e com toda certeza, o instrumento mais adequado para mostrar-nos visivelmente que alguém é novo convertido, aliás, nasceu novamente, que alguém é regenerado, a expressão visível é a separação que tal pessoa possui das relações de vivência com o mundo. Aquilo que pode definir, aquilo que pode mostrar, aquilo que pode abrir as janelas para mostrar que fomos regenerados e que somos nova criatura, é como nós estamos vivendo a nossa vida afastados, distantes dos princípios existentes no mundo. Tratar, irmãos, sobre essa questão, a questão de regeneração, de novo nascimento, de separação do crente do mundo, de uma nova perspectiva para viver com Cristo, é fundamental nos dias de hoje. E por que é fundamental nos dias de hoje tratarmos desse assunto? Porque nós temos vivido um desenvolvimento de fé nesse tempo, nessa geração, que é princípios de fé que se estabelecem, que se manifestam sem
Parece contraditório, mas são manifestações de fé, são manifestações de religiosidade que estão esvaziadas de pilares básicos de uma fé genuína. São agrupamentos que se estruturam, que funcionam, que se reúnem, que cantam, que estruturam-se dentro de uma liturgia religiosa, mas que a dinâmica básica, a base daquela experiência, a base daquela liturgia, a base daquela expressão de fé, ela não existe em Cristo. Ela é desassociada das Escrituras. Ela é uma expressão religiosa, ela é uma expressão de culto, ela é uma expressão litúrgica que procede do coração humano, com bases naquilo que o homem define como certo para adorar a Deus, esquecendo-se de voltar-se para aquilo que as Escrituras apontam como o princípio para a adoração de seu santo nome. Então, hoje nós temos vivido expressões, essa geração é uma geração que vive expressões de fé sem a obediência de princípios bíblicos para a adoração. Então é por isso que é importante nós estarmos resgatando a ideia de que para uma genuína adoração, para um genuíno culto, para uma expressão viva de religiosidade, é necessário que aqueles que adoram entendam princípios básicos: regeneração e novo nascimento. Assuntos fundamentais para a saúde da fé, irmãos. Esses assuntos, eles não ocupam mais a mente, o coração, não ocupam mais os púlpitos das igrejas. Difícil você encontrar alguém subindo em cima do púlpito para falar sobre a insistência, insistindo com os crentes a respeito da necessidade de arrependimento. É difícil você encontrar alguém ensinando os crentes a orar e a adentrar na presença do Senhor, dizendo assim: quando você for adentrar na presença do Senhor, a primeira coisa que você tem que fazer é você apresentar os seus pecados diante do Senhor e se arrepender, porque você está diante de um Deus santo. Nós vamos perdendo, eu já disse isso aqui, nós vamos perdendo a noção e o senso do sagrado. Nós vamos chegando na casa do Senhor, nós vamos chegando no culto, na igreja, sem a mínima percepção de que nós estamos indo adorar aquele que criou os céus e a terra, aquele que é santo, todo-poderoso. Nós já chegamos e já vamos orando e conversando e apresentando as nossas orações, apresentando as nossas demandas, apresentando os nossos desejos, sem nem lembrar que somos pecadores indignos de que o Senhor nos ouça. O salmista diz: quem é o homem para que o Senhor atente para ele? Temas, irmãos, como a regeneração, temas como a busca para apresentar, para demonstrar, para revelar na prática, na vida, uma regeneração, uma nova natureza vivendo, reinando na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, não são mais temas apresentados em cima de púlpitos, discutidos com a igreja, incentivados à comunidade. São raras as igrejas que ainda assumem a postura de convidar os crentes a manifestar no mundo uma nova natureza, a manifestar no mundo a luz que o Senhor nos chamou para ser, luz entre as nações, luz entre os povos, ter a nossa candeia acesa para que os outros vejam as obras. Então, irmãos, como esses temas eles são importantes e precisam estar em vigor, eu gostaria de, com base em 2 Coríntios capítulo 6, com o auxílio de outros textos associados a esse texto de 2 Coríntios, trabalhar com vocês sobre exigências fundamentais que Deus faz para os seus filhos
desenvolverem suas vidas neste mundo. São exigências de Cristo, que são feitas através da pena, são feitas através dos escritos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está escrevendo, inspirado pelo Espírito de Deus, apresentando para a igreja de Corinto exigências que o Senhor está dizendo, está chamando, está conclamando para a igreja, dizendo: olha, é preciso que vocês, como igreja, vivenciem isso, experimente isso. E o que são essas coisas? Quais são essas exigências? Primeira delas é que nós não podemos, como igreja, nós não podemos, como pessoas, como homens e mulheres crentes em Cristo Jesus, regenerados, como novas criaturas em Cristo Jesus, vivenciando o habitar do Espírito no nosso ser, nós não podemos mais nos prendermos a julgos desiguais. O apóstolo Paulo diz isso no verso de número 14, ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. O livro de Deuteronômio, quero que você entenda isso aqui. O livro de Deuteronômio e o livro de Levítico tem alguns textos que falam, que apontam o chamado de Deus para a comunidade de Israel para uma vida de santidade, de separação completa. Deus separou a nação de Israel para que ela manifestasse a diferença entre os povos. Eles seriam uma nação diferente de todos os povos. A prática de vida, a conduta de Israel seria distinta de todos os outros povos da terra. E para isso, o Senhor estabeleceu princípios e leis, para que Israel as observasse, para que, quando as nações olhassem para Israel, percebessem e vissem a diferença que Israel possuía da prática que a grande maioria ou todos os outros povos exerciam. E aí então eles questionariam: por que eles são diferentes? Por que eles agem assim? E aí a resposta seria: porque nós somos um povo, uma nação que o Senhor escolheu para estabelecer o princípio de santidade de sua pessoa. Nós fomos estabelecidos na terra para proclamar que Deus é santo, como Ele é separado e diferente, por isso nos fez assim, e mandou que fizéssemos assim. Irmãos, e é tão extraordinário isso, que Deus faz separação de Israel e lança princípios de separação e de diferenciação de Israel de coisas básicas, mínimas, que você diz assim: por quê, para quê, qual o sentido disso? Observe aqui, eu vou botar aqui 3 textos que você vai dizer assim: ó, por que Deus disse para Israel agir assim, diferente das outras? Onde isso pode influenciar? Olha só, irmãos, Deuteronômio, capítulo de número 22, só anota para você ler em casa. Capítulo de número 22 de Deuteronômio, dos versos 9 a 10, ele diz assim, ó: não semearás a tua vinha com diferentes espécies de sementes, para que não se degenere o fruto da semente que semeares. É a novidade da vinha. Com o boi e com o jumento não lavrarás juntamente. Preste atenção. O Senhor está dizendo assim, ó, com relação à agricultura, quando vocês forem plantar, não plantem 2 sementes no mesmo ambiente, no mesmo terreno, no mesmo campo. Para quê? Para que as 2 sementes elas não prejudiquem uma a outra, porque cada semente tem o seu tempo, cada semente tem o seu supre nutrientes ou retira nutrientes específicos da terra para poder germinar, para poder crescer, para poder amadurecer, para poder florescer e frutificar.
Então, se você planta duas sementes no mesmo ambiente, é possível que uma das duas sementes seja prejudicada por causa da rapidez que uma se nutre ou dos nutrientes que uma precisa se utilizar. Então o Senhor faz uma separação, uma divisão. Olha, não plante duas sementes iguais, aliás, diferentes na sua terra. Se vai plantar é uma cultura, é uma cultura. Um exemplo, se é arroz, é arroz. Se é feijão, se é milho, é milho. Ninguém planta milho e feijão, ninguém planta milho e arroz. E aí ele diz outra coisa, ele diz assim, ó, com dois animais distintos não lavrarás a terra, nem com o jumento, nem com o boi. Ou é com o boi ou é com o jumento. Por quê, irmãos? São dois animais de força, de carga, distintas. Cada um tem uma força específica. Agora, aonde isso pode influenciar ou prejudicar uma nação? Não parece ter sentido, parece? Mas o Senhor estabelece esses princípios para quê? Para que aquela nação fosse distinta, diferente. O Senhor vai falar, irmãos, olha, em Deuteronômio capítulo 18, aliás, capítulo 14, dos versos 1 a 8, Deus vai dar uma lista gigantesca de animais que são, para Israel, imundos, e animais que para Israel são limpos, que eles podem ter contato. Irmãos, dentre os animais lá, tem o porco. E outros animais que você se pergunta, por que Deus impediu que esses homens pudessem se alimentar desses animais? Normal, eu e você, nós comemos porco. Então por que eles não poderiam comer? E eu sou bem sincero, para mim o porco é uma das melhores carnes. Adoro um churrasco de porco. Então, porque, irmão, tem um outro texto aqui, que o Senhor vai dizer assim, ó, Levítico capítulo 19, verso 19, preste atenção, ó. Guardarás os meus estatutos, e não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies no teu campo, não semearás semente diversas, e não olha aí, irmão, e não vestirás roupas de diversos estofos misturados. Ou seja, você não pode ter uma roupa, o israelita não podia ter uma roupa com mistura de linhos. Se era uma espécie de linho que ele ia usar, uma espécie de tecido, tinha que ser só aquele tecido, ele não podia misturar. Por exemplo, tem gente que gosta de vestir linho e veste uma blusa de linho e uma calça de microfibra. Não podia. Ele tinha que usar uma só forma de tecido. Por que isso? Não tem nem sentido, parece não ter nem sentido. Mas para o Senhor e para os israelitas tinham. O Senhor queria demonstrar uma separação. Queria identificá-los como um povo separado, diferente de todos os outros povos da terra. A ideia aqui, irmãos, é transmitir que existem certas coisas que são essencialmente distintas e fundamentalmente incompatíveis e que jamais podem ser naturalmente unidas sem que haja prejuízo uma pela outra, como é o caso das sementes. Se você planta duas culturas dentro de um mesmo terreno, dentro de uma mesma faixa de terra, com certeza uma das duas culturas de planta vai sofrer prejuízo. Então, a ideia aqui, se você põe dois animais para lavrar a terra, sendo um mais forte do que o outro, com certeza o mais fraco vai padecer. Parece não fazer sentido, mas o Senhor está dando um ordenamento para a nação de Israel, identificando para aquele povo que eles precisariam ser separados, distintos, ter uma vivência à parte de toda a vivência que o mundo tinha. O crente, irmão, qual é o ensino aqui? O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Tem tudo a ver, irmãos, porque o crente, aquele que foi chamado pelo Senhor, aquele que foi chamado para servir a Cristo, ele precisa entender que não existe possibilidade, não existe compatibilidade entre o crente e o mundo. O Senhor nos chamou, a mim e a você, para sermos separados do mundo.
O apóstolo Paulo, ele fala sobre essa separação, ele começa a estruturar a sua separação, dizendo assim, olha, vocês precisam entender, igreja de Corinto, vocês precisam entender que vocês não podem estar associados com a infidelidade. Não existe, não se submetam a um jugo desigual. Por quê? Porque o mundo possui uma postura e vocês precisam possuir uma outra postura. E aí ele começa a estabelecer, dentro dessa ideia, de não se submetam, não se coloquem em um jugo desigual com os infiéis. Aí ele começa a estruturar que espécie de infidelidade é que o mundo possui, e que o crente não pode associar-se com ela. Ele começa a dizer. Quais são elas? Pelo menos 5. Primeiro, no âmbito da moralidade. Ele diz: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Irmãos, os ideais de moralidade entre os ímpios e os crentes, eles são diametralmente distintos. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Presta atenção, lê comigo aí o verso de número 14. Não formeis parelha incoerente com os incrédulos. Que finalidade pode haver entre a justiça e a impiedade? Qual é a comunhão que existe entre aquele que é justo e aquele que é injusto? Contra aquele que é fiel e aquele que é infiel? Que comunhão pode haver entre os dois? Cada um, irmãos, o ímpio e o crente possuem orientações distintas no que se refere à sua moralidade. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, existe uma distinção clara na moralidade do crente e na moralidade do incrédulo. A forma como o ímpio vê a justiça e a forma como o crente vê a justiça é totalmente diferente. Paulo está no âmbito da moralidade, lidando com os crentes, dizendo, olha, vocês precisam ter uma moralidade distinta. A moralidade do ímpio, irmãos, é com base no humanismo, é com base nas leis de organização e conduta dos homens. Então nós estamos buscando a justiça quando nós estamos buscando a justiça dos homens, quando nós somos agredidos nos nossos direitos. Então nós colocamos em funcionamento a justiça dos homens, para sermos atendidos nas nossas demandas, quando os nossos direitos são agredidos. Mas a justiça do crente, ela não está baseada na justiça dos homens. A justiça do crente está baseada na glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai questionar a igreja de Corinto, dizendo que a igreja de Corinto tem demandas de irmãos uns com os outros, e é absurdo, na mentalidade de Paulo, na compreensão de Paulo, que os irmãos estejam levando outros irmãos aos tribunais. Para quê? Para que os tribunais definam e decidam as demandas que a igreja está vivenciando. Paulo diz assim, vocês irão julgar o mundo. Vocês irão julgar o mundo. Então, vocês têm condição de mediar e julgar as vossas causas, sem precisar levar as vossas causas para a justiça humana, a justiça desse mundo, a justiça ímpia. Tão somente procurem a glória de Deus no desenvolvimento da moralidade, da busca da justiça. Segunda coisa que Paulo fala. Primeira, Paulo diz, não pode haver associação com a moralidade desse mundo. Segunda, no campo da espiritualidade. Ele diz, que comunhão há entre a luz e as trevas? Irmãos, Efésios, capítulo de número 5, verso de número 8, diz que nós habitávamos, vivíamos em trevas.
capítulo de número 5, verso de número 8, diz assim, ó, pois no passado eras trevas, mas agora sois luz no Senhor, assim andai como filhos da luz. João capítulo 3, versos 19 e 20, e esse, eu já disse isso aqui, várias vezes, de todos os vários textos nas Escrituras me causam pavor, vários textos nas Escrituras me causam deleite, me causam alegria, prazer, mas existem alguns textos na Bíblia que me causam pavor na alma. E eu acho que dentre todos os textos que causam pavor na minha alma, esse aqui é um dos mais intensos. Porque ele diz assim, ó, João capítulo 3, verso 19 e 20. E a condenação é esta, escuta, irmãos. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Irmão, a pergunta que nós precisamos fazer é: quanto de luz existe nas nossas trevas? Porque o apóstolo Paulo diz na carta de Éfeso que nós habitávamos, vivíamos e nós éramos trevas. Mas agora, pelo chamado de Cristo, pela vida de Cristo, nós fomos transformados nos filhos da luz. E precisamos andar na luz. Aí vem João, falando sobre Cristo Jesus, que viria a luz do mundo, que veio ao mundo. Paulo diz, olha, a luz que é Cristo veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz, porque eles amavam as trevas. A pergunta que eu me faço quando eu me prostro em oração é: Senhor, quanto de treva, de escuridão ainda permanece na minha alma? Quanto da tua luz, da luz de teu Filho, está iluminando as profundezas da minha alma, a escuridão da minha alma? Precisamos identificar, irmãos, se nós ainda habitamos na região da sombra da morte, nas trevas, ou se nós fomos transportados para o reino da luz, do Filho de seu santo amor. Aonde nós andamos, aonde nós habitamos, qual é o lugar da nossa habitação? Paulo está dizendo, não há possibilidade de associação entre trevas e luz. O meu andar, a minha caminhada, as minhas decisões, o meu proceder, demonstra luz ou trevas? Primeiro, ele fala sobre a moralidade. Segundo, ele fala sobre a espiritualidade. O cristão, crente, regenerado, novo nascido em Deus, ele tem uma moral distinta da moral do mundo. Ele tem uma espiritualidade distinta da espiritualidade do mundo, porque a espiritualidade do mundo é nas trevas, mas a do crente, nascido de Deus, regenerado pelo Senhor, é na luz. E agora ele diz, falando da moralidade, falando da espiritualidade, agora ele fala sobre a autoridade. Ele diz, e que concórdia, que acordo pode existir entre Cristo e Belial? Verso de número 15. Primeiro ele pergunta,
Que acordo pode haver entre a justiça e a injustiça? Que acordo pode haver entre a luz e as trevas? E agora ele diz: que acordo pode haver entre Cristo e Belial? Irmãos, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é dizendo: Cristo, ele é o representante da justiça, é o representante da equidade, é o representante da luz, da santidade, enquanto Belial é a representação da iniquidade, da malignidade de nossa alma, da vida de pecado, de profanação. Paulo está perguntando: como é que se associa uma vida de santidade e uma vida de iniquidade? Como pode existir uma vida de devoção a Cristo e uma vida rendida ao mundo, à profanação? Quem é que comanda a sua vida? Quem é que ordena os seus passos? Quem é que define as decisões do seu coração? Quem é o senhorio, quem está sentado no trono da sua alma? É Cristo ou Belial? E o que vai definir isso é como você age, é como a sua vida se desenvolve no mundo, as decisões que você toma, a forma como você caminha sobre esse chão. Quando nós agimos com intensa iniquidade, nós declaramos que a nossa associação, que o Senhor de nós, a quem nós devemos, rendemos obediência, é Belial. Quem tem o senhorio nas nossas vidas? A quem realmente estamos submissos? A quem realmente servimos com dedicação, apreço? A quem realmente entregamos a devoção? A Cristo ou a Belial? E isso se manifesta, irmãos, claramente na forma como nós vivemos, nas decisões que nós tomamos, no proceder com que nós procedemos, com a vazão de sentimentos com os quais nós damos vazão nas relações pessoais, as palavras que nós escolhemos usar para com as pessoas, as ações que nós decidimos usar para com as nossas relações, definem quem está assenhorado de nosso ser. Cristo ou Belial? Paulo segue e fala sobre a fidelidade. Ele diz, não pode haver associação com a moralidade desse mundo. Não pode haver associação com a espiritualidade desse mundo, porque ela é uma espiritualidade das trevas. Não pode haver associação com o senhorio de Belial. E agora ele diz: não pode haver senhorio, não pode haver comunhão no campo da fidelidade. Ou seja, ele diz: ou que parte tem o fiel com o infiel? Verso 15 ainda. Irmãos, fidelidade é fundamental para desenvolver um relacionamento saudável. Fidelidade. Fidelidade entre as relações interpessoais de amizades. A fidelidade nas relações de namoro, noivado, casamento. Fidelidade é princípio basilar para que nós consigamos desenvolver uma vida que represente, que glorifique a Deus. E aí o Paulo está dizendo qual é a concordância que existe entre a infidelidade e a fidelidade, do infiel
com o fiel. Cristo é fiel e vive em fidelidade e chama-nos a uma vivência de fidelidade, de integridade. E quando nós, na prática diária de nossas vidas, somos infiéis, nós revelamos claramente que falta-nos ainda regeneração e novo nascimento. O apóstolo vem desenvolvendo o seu argumento. Ele vem falando sobre moralidade, ele vem falando sobre espiritualidade, ele vem falando sobre autoridade, quem está sobre o domínio, ele vem falando sobre fidelidade, como nós respondemos àquele que nos chama para viver em santidade. E aí agora o apóstolo Paulo chega no ápice da sua argumentação. E qual é o ápice da argumentação de Paulo? Ele trata sobre o campo da adoração. Ele diz no verso 16: e que consenso tem o templo de Deus com o templo dos ídolos? Irmãos, é impressionante como na vida, tudo, eu quero que você abra seus ouvidos para isso, tudo na vida gira em torno de culto. Talvez você não tenha se atentado para isso, mas tudo na nossa vida gira em torno daquilo que nós adoramos, daquilo que nós colocamos como o objeto da nossa devoção, da nossa dedicação. Tudo na vida é culto. Tem um documento antigo chamado Catecismo de Westminster. É um livro de perguntas e respostas sobre a fé cristã. Era um livro que ainda hoje é usado entre os presbiterianos. É um livro de ensino para aqueles que se aproximam da fé, para que eles conheçam a fé, para que eles estejam sempre revendo princípios básicos da vida de fé. É um documento importante para a comunidade. Nós perdemos a prática de observar os catecismos. Por alguma imbecilidade de nossa parte, nós associamos catecismo com alguma coisa do catolicismo romano. E aí, como nós não queremos parecer com nada do catolicismo romano, nós colocamos de lado os catecismos. E por isso, nós tivemos um prejuízo gigantesco. Porque dentro dos catecismos, nós conseguimos ensinar a igreja, instruir a igreja sobre aquilo que é princípio fundamental e inegociável para a vivência cristã. E nesse documento, chamado documento Confissão de Fé de Westminster, no primeiro artigo dele faz uma pergunta. E qual é a pergunta? A pergunta é o seguinte: qual é o fim último e supremo do homem? O que é que deve nortear primeiramente, primordialmente, a mente e o coração dos homens? E aí ele responde: o que deve ocupar primordialmente, principalmente, o coração e a mente dos homens, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozar de Deus. O apóstolo Paulo diz, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 31, ele diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo isso para a glória de Deus. Ou seja, o fim último do homem é conhecer o Senhor, glorificar o Senhor e gozar do Senhor. Ou seja, tudo na nossa vida, tudo na vida do crente, tudo na vida do cristão, tudo na vida do regenerado, tudo na vida do novo, daquele que passou pelo novo nascimento, tudo na vida dele volta-se para a adoração e para o louvor do nosso Deus. Mas tudo na vida de alguém que não é regenerado, tudo na vida de alguém
que não nasceu de novo é voltado para as coisas dessa terra. Não se engane. Não se engane. Nós somos adoradores por essência. Existe um princípio estabelecido na minha e na sua alma. O princípio da adoração. Você adora. Você louva. Você cultua. Mesmo que não seja Deus. Mas você cultua. Alguns estão cultuando o mundo. Alguns estão cultuando os filhos. Alguns estão cultuando casais, casamentos. Alguns estão cultuando comércios. Alguns estão cultuando bens. Alguns estão cultuando. Todos cultuam. Todos entregam sua adoração. Todos entregam sua rendição para alguma coisa. E quando nós entregamos a nossa rendição para alguma coisa que não é o Senhor, nós estamos sendo idólatras. E o apóstolo Paulo diz: Deus chamou a mim e a você para que, no processo de regeneração e de nova criatura, o seu Santo Espírito habitasse entre nós, no meio de nós e dentro de nós, fôssemos templo de Deus, para exercer culto e adoração a Deus, tendo como princípio último da nossa existência e da nossa alma, adorar a Deus. Mas nós temos adorado qualquer coisa em detrimento da adoração a Deus. Nós reduzimos a adoração a Deus a um dia na semana. Nós reduzimos a adoração, o louvor e a devoção a Deus a 2 horas num dia da semana. O entendimento que os crentes possuem é que culto a Deus é exercido num espaço físico, num dia determinado na semana, num período de horas X. Mas o Senhor está dizendo que tudo que nós devemos fazer, quer comamos, quer bebamos, qualquer coisa, coisas básicas da vida, comer e beber, devem ser exercidos no princípio da adoração de Deus, como princípio de culto a Deus. Quando Paulo, irmãos, nos identifica como templos de Deus, e quando afirma que Ele vive em nós, Ele está deixando claro o conceito de culto. A vida do crente regenerado é um culto contínuo e um culto permanente a Deus. Presta atenção, irmãos. Um crente regenerado, um crente nascido de novo, tudo na sua vida é um culto a Deus. O trabalho é um culto a Deus. A casa, os afazeres da casa, lavar uma louça, lavar uma roupa, cuidar de um cachorro, de um animal, de um pet, é culto a Deus. Na vida de um crente regenerado, cuidar do marido, dos filhos, é culto a Deus. Na vida de uma nova criatura, o serviço na casa de Deus é culto a Deus. Tudo, comer, beber, trabalhar, estudar, tudo é culto a Deus. Mas tem que ser exercido com essa mentalidade, irmãos. A mentalidade de louvor a Deus. Porque quando nós não temos essa mentalidade, nós estamos sendo idólatras. Porque eu posso cuidar da minha casa, posso cuidar do meu emprego, posso cuidar das minhas finanças, e não estar fazendo isso para a glória de Deus. Não posso estar fazendo isso de uma maneira onde Deus não está sendo honrado, glorificado, exaltado e buscado como um fim último da minha existência.
os versos de número 16, irmãos, diz assim, ó: porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Entre eles andarei. Nós estamos lendo o livro de Apocalipse, estudando o livro de Apocalipse aqui nas quartas-feiras. E a primeira visão que João tem de Cristo glorificado é Jesus Cristo com as sete estrelas nas mãos e os 7 candelabros, e ele passeando no meio dos 7 candelabros, visitando as igrejas e andando entre elas. Deus anda no nosso meio, anda no meio da igreja, da comunidade dos santos, dos regenerados, na comunidade dos que nasceram de novo. Os versos 17 e os versos 18 é o fechamento, irmãos. O fechamento de toda a argumentação que foi proclamada, que foi dita, a convocação para que todos aqueles que foram iluminados pelo Evangelho, de uma vez por todas, preste atenção, irmãos, o verso de número 17 e o verso de número 18, é uma convocação, para que eu, para que você, para que nós, que tivemos acesso à iluminação do Espírito, do Evangelho, o chamado do Evangelho, é um chamado agora para que rompamos definitivamente com o mundo, definitivamente. Se o Senhor no início iluminou o teu coração e a tua alma, apresentou para você o Evangelho, e você sentiu a graça, a bondade do Senhor, você se animou, você foi atraído, atraída pela maneira como Cristo te amou, como a maneira como Cristo revelou a sua bondade, como Cristo revelou o perdão dos seus santos pecados na sua alma. Mas você agora continua ainda associada com o mundo. Os versos de número 17, os versos de número 18, é Paulo dizendo assim: rompa agora com o mundo. Rompa agora. Ele diz: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras, eu vos receberei. Irmãos, observe que o verso, ele se apresenta não como um conselho, nem como algo que possa ser questionado. Não é um conselho. O Senhor está dizendo assim: olha, você deveria sair do mundo, você deveria se desassociar deste mundo. Não é uma convocação, é um chamado. Ele diz: saia, rompa agora, não toque em coisa impura, saia do meio deles. E o Senhor dizia: eu vos receberei. É um imperativo, um mandamento, uma ordem: saiam, separe-se, não toquem em impurezas. Irmãos, precisamos aprender que não existe negociação, não existe nenhuma concessão, não existe meio termo no que diz respeito à nossa separação do mundo. Ou obedecemos ou somos desobedientes. Lembra da nossa reflexão aqui de manhã, na nossa consagração? Não é muito que nós precisamos para ter uma vida de santidade e uma vida genuína aos pés do Senhor. Não é muito. São só 3 coisas básicas: uma vida de oração, uma vida de leitura e meditação das Escrituras e obediência. Obediência às Escrituras, obediência à voz do Senhor. É 3 coisas básicas, irmãos. Não existe concessão com a obediência. Ou obedecemos ou somos desobedientes. Não existe, não existe o não mais. Ou obedece ou desobedece. Ou somos obedientes ou somos desobedientes. Ou somos submissos ou somos rebeldes.
Qual é a postura do meu ou do seu coração? O que devemos ou o que vamos fazer? O que é que nós vamos realizar a partir disso? Porque o chamado do Senhor é: saia do meio deles. Não se associe com eles. Não toque na impureza deles. Se aparte. O chamado é para separação. Separação nas coisas mais básicas. Não existe, irmãos, uma postura de meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro é o mesmo que estar associado com o mundo, porque o muro é do mundo. Verso de número 18, ele diz: saiam, né? Saiam do meio deles. E aí ele diz: saia do meio deles e não toque nas impurezas deles. E aí o Senhor diz: e eu receberei vocês, eu serei para vocês pai, vocês serão para mim como filhos, diz o Senhor. Irmãos, abra seus ouvidos para cá. Existe uma mentira alastrada no coração do povo, do mundo. Que mentira é essa? Somos filhos de Deus. Pode ir em qualquer canto, sai agora na rua e pergunte: você é filho de Deus? A pessoa diz: sou. Vá nos lugares aonde a imundície do pecado é flagrante, é flagrada. Vá onde a impiedade da raça humana, onde os sentimentos e as ações mais terríveis que a humanidade pode cometer no que diz respeito à maldade e perversidade, você encontra. Vá para dentro de um presídio, onde estão presas pessoas que cometeram atos perversos. Vá lá e pergunte: você se sente filho de Deus? Ele vai dizer: o Senhor é meu, eu sou filho de Deus. Qualquer pessoa no mundo se acha filha de Deus. Só que o texto bíblico está colocando uma condição para aqueles que são filhos ou filhas de Deus. Ele diz: saiam do meio do mundo. Saia do meio deles. Não se associe com eles. Não se contaminem com a impureza deste mundo. Saiam, e eu, diz o Senhor, eu os receberei. E eu serei para vocês, eu serei. Presta atenção. Se eu vou ser, eu não sou agora, eu serei vosso pai. E vocês serão meus filhos. Textos bíblicos dizem que nós fomos recebidos como filhos adotivos através de Cristo Jesus. Quem é filho adotivo é porque não era filho. Então os homens sobre o mundo não são filhos de Deus, mas são criaturas de Deus, criados por Deus. Para serem filhos de Deus, precisam estar associados a Cristo, submissos àquilo que o Senhor estabelece para a vida cristã. Sair do mundo, uma vida de santidade, não tocar nas impurezas do mundo. E ele diz: façam isso e eu serei para vocês um pai. Façam isso e eu os receberei como filhos. Só quem são os filhos de Deus entendem que há uma incompatibilidade. Entendem que é impossível, é inaceitável uma relação de comunhão com o mundo e Cristo. Ou você se associa com as ideias, com os princípios e os ideais do mundo e vive para o mundo. Ou você se associa com Cristo e renega tudo que esse mundo pode oferecer e te dar, como ideia, conceitos, sentimentos, promessas. O apóstolo Paulo diz:
revelando a genuína regeneração de um coração, manifestando a clareza de uma vida nova pulsando no seu ser. Ele diz: todas as coisas desse mundo são para mim como lixo, não tem valor algum para mim. Ele diz: eu não sei, preferiria estar com o Senhor, mas eu permaneço aqui somente por amor a vós. Esse mundo não me encanta mais. As coisas dessa vida não me encantam mais, diz o apóstolo Paulo, revelando uma alma regenerada, revelando o novo ser, a nova criatura, vivendo em Paulo. Ah, irmãos, que nós entendamos isso. Ah, irmãos, que nós como igreja pudéssemos experimentar essa realidade de que não se pode ter uma associação com a moralidade desse mundo, porque a moralidade desse mundo é imoral. A moralidade do crente, do cristão, do regenerado, busca a glória de Deus. Filho e filha de Deus, eles vivem numa espiritualidade que reflete a luz de Deus. A luz. Os filhos de Deus são aqueles que entregam sua devoção a Cristo e não ao mundo. Estão rendidos ao Senhor e para Ele vivem. Agora, dito tudo isso, me permita fazer uma aplicação aqui, tendo em vista que o chamado do apóstolo Paulo, as exigências que o apóstolo Paulo faz para a igreja de Coríntio, mostrando para a igreja de Coríntio o que Deus exige de mim, de você como igreja, uma vida de desassociação, desassociada desse mundo, sem acordos com esse mundo, sem ter um jugo com a infidelidade, sem ter um acordo com a moralidade desse mundo, sem ter um acordo com a manifestação de vida espiritual que esse mundo manifesta, sem ter um acordo com a perspectiva do senhorio deste mundo. Pense comigo, nós precisamos abandonar o engano comum de uma religiosidade associada com o mundo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Existe um desenvolvimento de fé, de religião, nos nossos dias, que ela está associada com o mundo. É uma religião, é uma expressão de fé que prepara o coração dos fiéis para permanecer no mundo, desfrutando dos bens e dos benefícios do mundo. É uma religião e uma expressão de fé que está desassociada da cruz, que está desassociada da abnegação, do sacrifício, da rendição. É uma religião que visa o bem-estar para viver nesse mundo. Precisamos resgatar para a nossa vida a postura dos antigos, que viviam na fé cristã num rompimento radical com o mundanismo. Radical. Irmãos, ninguém olha para nós e nos chama de radical. Ninguém. Ninguém olha para mim no meu trabalho e diz assim, esse cara é muito radical. Para que isso? Para que essa radicalidade? Não. Ninguém olha para o Caléu lá na escola dele e diz assim, o Caléu é muito radical. Para que isso, rapaz? Ninguém olha para o Vitor lá e diz assim, não, Vitor, depois que tu entrou na igreja, tu ficou um cara radical. Que é isso? Para que isso? Nós precisamos resgatar, irmãos, essa perspectiva de sermos radicais,
Porque nós estamos fazendo concessões. Nós estamos cedendo centímetro, centímetro por centímetro por centímetro, ao ponto de nós estarmos associados com o mundo. E ninguém mais olhar para mim e para você e dizer assim: você é muito radical nas suas posturas religiosas, você é muito radical na sua fé. Para que isso? Não existe mais diferença. Lembra, irmãos, que nós começamos aqui identificando que Deus separou Israel para ser diferente do mundo. A igreja no passado, irmãos, ela era diferente do mundo. Eu me lembro, alguns anos atrás, algumas pessoas ainda segurando as portas da igreja, para que o mundo não entrasse na igreja. E havia uma preocupação de que o mundo não pode entrar na igreja, o mundo não pode entrar na igreja. Irmãos, hoje a igreja quer se parecer com o mundo, para poder atrair pessoas. Precisamos resgatar a percepção de que esse mundo não tem nada de bom para aquele que é regenerado, para aquele que é um nascido de novo. Esse mundo tem o que é bom para aquele que não é regenerado, para aquele que não nasceu de novo. Então ele tem atrativos, ele tem alegrias e prazeres. Mas para quem nasceu de novo, esse mundo é cinza, sem cor. Ele não cheira, ele tem odor. Seja verdadeiro, irmãos, com você. Você mesmo, seja verdadeiro. A sua moral ajusta-se à justiça ou à impiedade? Como é a sua moral? Ela é uma moral que se aproxima da justiça que glorifica a Deus, ou ela é imoral? Imoral em todas as áreas. A gente fala de imoralidade, a gente sempre se inclina para a imoralidade sexual, né? Não estou falando só de imoralidade sexual, não, estou falando de imoralidade em todos os âmbitos. Você pode ser imoral na sua relação com a sua esposa, o trato com a sua esposa, defraudar a sua esposa ou seu esposo, seus filhos, você pode defraudar seus filhos, a sua relação ser uma relação imoral com seus filhos, não na questão da sexualidade, mas na questão da própria moral, do respeito. Assim o filho com o pai. Os nossos passos, nós caminhamos na luz ou nas trevas, irmãos? As coisas que nós fazemos e dizemos, elas podem ser feitas e ditas em todo e qualquer lugar? Ou existem coisas que nós dizemos e fazemos que precisam ser ocultadas, escondidas? Nós conhecemos Cristo pela Bíblia, nós conhecemos Cristo por vários sermões que nós ouvimos, nós conhecemos a Cristo por causa de algumas reuniões que nós participamos, de culto. Mas a pergunta é: Cristo nos conhece? Eu posso aprender, irmãos, preste atenção, eu posso aprender a linguagem do culto, eu posso aprender a moda dos crentes, então eu me visto como um crente. Eu posso aprender o idioma dos crentes, então eu falo como um crente. Eu posso adestrar as minhas ações às ações dos crentes. E aí eu caminho como um crente, falo como um crente. Eu aprendo a cantar as músicas dos crentes. Eu aprendo a tocar as músicas do crente. Eu aprendo inclusive a pregar as pregações dos crentes. Eu aprendi quando devo levantar a mão. Eu aprendi os ritos. Então eu sei quando eu devo levantar a mão assim e quando eu devo levantar a mão assim. Então eu sei todas as formas, mas a pergunta é:
essas coisas eu aprendi porque eu vi ou porque eu fui transformado? Deixa eu te explicar uma coisa. Você está lembrado da historinha que eu contei lá no início? Você está lembrado da historinha? Da historinha do garoto que viveu entre os macacos e aprendeu a viver como um macaco? Do garoto que cresceu até os 6 anos de idade sendo cuidado por lobos, e quando ele foi achado por exploradores, ele grunhia feito um lobo e andava de 4 feito um lobo? Pois é, irmãos, nós podemos ser adestrados. Aquele menino foi adestrado a ser como um macaco, e o outro foi adestrado a ser como um lobo, mas ele era o quê? Um humano. A essência dele era ser humano. Irmãos, nós podemos nos adestrar a sermos crentes. Nós podemos nos adestrar, aprender a ser como um novo convertido, aliás, como tendo um novo nascimento. Nós podemos nos adestrar a aparecer como aquele que é regenerado, sendo que nunca tenhamos passado por isso, sendo que a nossa essência ainda permanece nas trevas. A pergunta que eu preciso fazer para a minha alma, para o meu coração, é: eu fui regenerado? Eu tive a experiência de um novo nascimento? E se eu tive essa experiência, como ela se manifesta? Como ela se manifesta? Porque aquilo que revela o regenerado e o novo nascimento é um afastamento, uma separação do mundo. Então eu preciso ver, nós precisamos ver. E se nós tivermos aqui identificado, irmãos, que sim, nós fomos regenerados, nós nascemos de novo, mas nós estamos enganados pelo nosso coração. O convite de Cristo, arrependamo-nos. Curve sua cabeça, curve sua fronte, curve sua cerviz, reconheça o quão afastado de uma vida de manifestação e de revelação de novo nascimento você se encontra, eu me encontro, nós nos encontramos. E aí, irmãos, caminhemos na direção da manifestação genuína de homens e mulheres regenerados, que não mais se associam com esse mundo, que não mais se ajustam à impiedade desse mundo. Amém, irmãos?